Então, pessoal, a gente dá continuidade à aula passada, né? E agora a gente fala um pouquinho de cuidados com drenos, sondas e catéteres. Então, um paciente durante uma cirurgia, ele pode, precisar usar algum desses dispositivos, e aí a enfermagem precisa estar capacitada para poder fazer esses procedimentos, para não acontecer intercorrência. Então, para isso, a gente precisa saber a técnica correta, né? Vocês vão ver que o código de ética da enfermagem, ele fala sobre quem pode fazer esse tipo de procedimento, né? E quem não pode. E aí nós somos regidos por esse código. Então, os drenos, né? O dreno pode ser definido como um objeto de qualquer forma, produzido em material diverso também, látex, silicone, PVC, cuja finalidade é manter a saída de um líquido de uma cavidade para o exterior. Então, eu preciso drenar alguma coisa que está dentro do corpo, que não pode acumular lá dentro, para o exterior. Alguns cuidados de enfermagem são muito comuns com os drenos: manter a permeabilidade, ou seja, garantir, que o dreno consiga expelir o conteúdo que precisa, realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e deslocamento, e até os drenos que precisam manter pressão negativa, que é o caso de alguns drenos de tórax, ele tem que estar abaixo do nível do paciente, para não causar pressão positiva e voltar para o paciente. Então, a gente também tem que realizar, o curativo conforme a necessidade com material determinado para prevenção de infecção. Algumas incisões de dreno podem ter curativo que não necessitam de troca diariamente, ou seja, vai depender, de acordo com o material e a especificação do fabricante. Alguns fabricantes, eles já falam que a troca do dreno tem que ser do curativo tem que ser em 24 ou 48 horas. Outros falam 2 vezes por dia, então isso vai depender muito. A gente precisa também avaliar a drenagem, atentando para a quantidade e aspecto da secreção, e precisa registrar no prontuário do paciente. Por quê? O registro de enfermagem é muito importante para que no final do plantão possa ser feito o balanço hídrico do paciente. O que o paciente perdeu de líquido, Foi drenado 500 ml de secreção sanguinolenta, que é aquela secreção que é um sangue mais diluído, que ele tem um pouco de líquido junto. Então, isso precisa ser anotado, que isso são perdas de líquido do paciente. A gente tem alguns tipos de dreno, as cirurgias que normalmente usam e os cuidados que devem ser usados. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, que vocês conseguem visualizar melhor. E nessa tabelinha tem, o tipo de dreno, o sistema para drenagem fechada de ferida. Então, ele é aquele a vácuo. Esse sistema é utilizado aqui, para drenagem de secreção sanguinolenta, ou seja, cirurgia de osteossíntese, que normalmente é cirurgia ortopédica. Drenagem de hematoma craniano também é muito comum, então tem aquele drenozinho de sanfoninha, E os cuidados, ele é composto por uma extensão que fica na cavidade e outra na bolsa, que tem um aspecto de sanfona, como eu falei. E a sanfona tem que estar sempre pressionada para que consiga ir drenando o conteúdo para dentro dessa base coletora. Então, o dreno é esse aqui, exemplo de dreno de sucção a vácuo. Cirurgia craniana é as que a gente mais vê usando esse tipo de dreno, tá, pessoal? Agora, um outro tipo de dreno também é o Jackson Pratt, que é o JP, que funciona como pressão negativa. E aí é esse que mostra a figura, que ele tem um formato de uma perazinha. E ele é utilizado em cirurgia abdominal. O principal cuidado é a correta manutenção do vácuo, porque tem que ter o vácuo, gente, para poder ter pressão para o líquido ir para dentro do dreno, porque senão ele não faz o seu efeito, tá?
Sistema de drenagem aberta, né? Que é o de Penrose, que é os que a gente mais vê comumente, cirurgia às vezes de hérnia, às vezes até uma vesícula mesmo. Então ele é um tubinho macio de borracha e aí um fica dentro da cavidade e o outro fora para poder drenar, como mostra aí, ó. Ele é utilizado principalmente em cirurgia que tem um abscesso. E os cuidados, né? Caso esse dreno sempre tem que ficar permeável. Ou seja, a gente tem que garantir que o dreno não fique obstruído para o líquido passar. E a gente pode pôr na pontinha dele aqui, ó, como mostra a imagem aqui, ó. Normalmente a gente pode pôr uma bolsinha de colostomia só para drenar o conteúdo, aquelas bolsinhas de colostomia de adesivo. Então não tem problema, tá? O exemplo de dreno de Penrose com bolsa para coletar o líquido drenado. Então a bolsa coletora é essa daqui. O dreno de tórax, que na presença de colapso pulmonar, né? Quando o pulmão perde a pressão que ele tem, pode ser por causa de uma cirurgia, ou por causa de um trauma, ou por arma branca, perfuração por arma branca, perfuração por arma de fogo, pode causar no paciente um pneumotórax, né, que é a presença de ar, ou um hemotórax, que é a presença de sangue. Então tem que fazer essa drenagem para retomar a pressão negativa que o pulmão tem. Então a gente usa o dreno de tórax, que ele é bem específico. Ele tem que ser fixado no tórax com fita adesiva e tem que tomar muito cuidado para não deslocar, tá? E esse é um dos cuidados que a enfermagem mais tem que ter, porque às vezes traciona o paciente e aí o dreno sai do lugar que ele tinha que estar. Então, muitas vezes, às vezes o paciente tem que voltar até para dentro do bloco para poder reinserir esse dreno aí. Então, visando evitar o colabamento pulmonar, né? O colabamento, o que é colabamento? É quando o pulmão, né, a grosso modo, ele junta. Deve-se certificar de que as tampas e os intermediários do dreno estejam corretamente ajustados e sem presença de escape de ar, né? O dreno tem que ser mergulhado em solução estéril, tá? Então, a gente fala que o dreno de tórax é o dreno selo d'água. Ele é muito comum, no qual deve ser colocada uma fita adesiva na parte exterior para marcar o volume de solução depositada, possibilitando o efeito o controle da drenagem. O que é isso? A gente põe uma fita nesse dreno e a partir de onde a gente pôs a fita é o volume drenado. Então, vamos supor que esse dreno meu tem que operar com 150 ml a capacidade. Então, eu ponho uma fita no 150 ml e aí vamos supor que no final do plantão eu tô com 300 ao todo. Então, quer dizer que é 150 o meu volume de dreno que eu tenho, do dreno do selo d'água, e 150 é o que drenou do paciente. Isso é muito importante, né? Intervalos regulares também deve checar o nível de líquido drenado, sempre fazer anotação sobre cor, se o líquido é viscoso, se é amarelado, se é sanguinolento, né? É sempre muito importante. Quando for transportado o paciente, tem que pinçar a extensão da maca, quando o paciente for passar da maca para a cama, para que não tenha dobra, obstrução, tracionamento, porque pode dar uma pressão aí e o conteúdo voltar para a cavidade torácica, tá? A cada 24 horas realizar a troca do frasco de drenagem de maneira asséptica, ou seja, vai trocar o dreno, tem que pinçar ele. Então aí é um exemplo de dreno de tórax, ó. Então eu tô aqui, ó, tem uma solução aqui estéril, frasco de drenagem, a extensão do dreno, né? O dreno tem que ter esse respiro aqui que a gente chama. E aí vamos supor que aqui, ó, onde tá passando a minha setinha, tem 150 ml. Eu ponho aqui o selo, né? A minha marca, e o que drenar aqui pra cima é esse
frasco ele é graduado, tá, pessoal, em ml. Então, que passado isso aí, a gente conta como drenagem do paciente. Sonda gástricas e interais. Então, a gente falou um pouquinho de dreno, né? E agora a gente vai falar de sonda. Então, dreno é no local da incisão cirúrgica, né? E a sonda gástrica e interal é aquela que vai passar pela narina do paciente ou pela boca e vai até o estômago ou o intestino. Então, o procedimento de sondagem óreo ou nasoenteral, seja qual for sua finalidade, requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Por essa razão, isto é uma medida privativa do enfermeiro. Caso, inclusive o enfermeiro não esteja seguro, ele pode recusar de fazer esse procedimento. Ao técnico de enfermagem cabe, auxílio na execução do procedimento, além das atividades prescritas pelo enfermeiro, monitorar, registrar as queixas do paciente, as condições, do dreno, da sonda, mas com supervisão da enfermagem. Então, as finalidades da sonda gástrica e denteral. Drenagem de conteúdo gástrico, lavagem estomacal. Então, é muito comum o paciente vítima de autoextermínio ter que passar sonda gástrica para poder tirar o medicamento que ele tomou do estômago. Gavagem, que é proporcionar a introdução de alimentos através da sonda. Administração de medicamentos. Aspiração de conteúdo intestinal para teste diagnóstico, controle de sangramento gástrico, descompressão, Então, a sonda tem todas essas finalidades aí. Os tipos de sonda, A gente tem as sondas nasogástricas. O que são as sondas nasogástricas? Elas passam pelo nariz, Naso lembra nasal e vai até o estômago. Então, a gente tem a de Levin, que é para lavagem, gavagem, descompressão, diagnóstico, e tem as características específicas de cada uma. A coletora Salem, que é para uma descompressão, Então, cada uma tem o seu propósito aí para ajudar a condição clínica do paciente. A gente tem a Sengstaken Blackmore, que é a descompressão e a compressão e a drenagem, Então, ela tem um lumen triplo. O que é isso? Ela tem 3 entradas. 2 conduzem a balões no esôfago e no estômago e o terceiro é para remoção de conteúdo gástrico. Um quarto lumen pode ser usado para remoção de secreção. Então, essas são as nasogástricas, que vai lá no estômago. Já a nasoentérica, eu passo do nariz para o intestino. Então, tem a Quelfid, que normalmente a gente usa ela para fazer gavagem, ou seja, para alimentar o paciente e para dar medicamento também. E tem a Maxter, que é uma descompressão intestinal. Ela também é duplo lumen. Essa sonda nasoenteral, a gente vai ver aqui o procedimento com o qual ela é feita, e é muito importante para a nutrição do paciente. Tem pacientes que já estão em cuidado paliativo de oncologia, ou até cuidados paliativos de outras doenças, e eles usam esse tipo de sonda para manter uma alimentação, ou um paciente traqueostomizado que não consegue fazer a deglutição, oral. Isso é muito comum, essa sonda, tá? O procedimento para inserção da sonda gástrica e interal. Então, a gente, sempre juntar todos os materiais para não chegar na beira do leito e ficar indo no posto de enfermagem para buscar material.
uma bandeja, a sonda nasogástrica, né? O estetoscópio, o esparadrapo, luva, seringa, copo descartável com água, gás, toalha de papel ou de rosto e gel anestésico, né? A xilocaína geleia que a gente fala. Então, a sondagem, a gente vai verificar a prescrição, vai lavar as mãos, reunir o material, orientar o paciente, né, quando ele é lúcido, sobre o que nós vamos fazer. Privacidade do paciente com o biombo, posicionar o paciente em posição de Fowler, que é aquela posição inclinada, e avaliar as narinas e determinar qual vai ser usada, ou seja, a narina mais desobstruída, né? Porque às vezes tem paciente que já até sabe, ou até mesmo o acompanhante também sabe. Então, proteger o tórax do paciente com uma toalha, colocar as luvas de procedimento, medir a extensão da boca, da sonda, a ser introduzida, da asa do nariz ao lobo da orelha e do lobo da orelha ao apêndice xifoide. Marcar com uma fita a sonda, lubrificar a ponta dela, né? E inserir na narina. Flexionar parcialmente a cabeça do paciente e, se ele conseguir entender, pedir ele para deglutir, para ajudar na introdução da sonda. Introduzir lentamente e sem forçar, até a marca que você fez quando você mediu até o apêndice xifoide. Né? Caso o paciente não esteja conseguindo, caso a sonda tenha dobrado, às vezes é muito comum ela vir um pouquinho para o céu da boca. Então, a gente tem que interromper o procedimento, né? Retirar a sonda com cuidado, mas imediatamente, tá bom? Após a inserção da sonda, a mesma deve ser testada, né? Para verificar o posicionamento. O mais correto, pessoal, é a gente fazer o raio-x para saber se ela tá no local. Mas muitas das vezes a gente não vai ter o raio-x disponível, ou o paciente não vai ter uma condição clínica suficiente para ir para um aparelho de raio-x, ou vai estar em casa, né? Muitas vezes o paciente é acamado, está em domicílio já. Então, às vezes a gente vai passar uma sonda na casa do paciente, às vezes a equipe de estratégia de saúde da família, né? Que é muito o perfil deles. Então, a gente tem que fazer alguns testes para ver se a sonda está no lugar. Então, a gente posiciona o estetoscópio abaixo do apêndice xifoide, mais ou menos perto de onde fica o estômago. E a gente vai aspirar com a seringa 10 ml de ar e vai injetar o ar rapidamente, para a gente auscultar um ruído hidroaéreo. O ruído hidroaéreo quer dizer que tem ar indo para o estômago, tá no local certinho, tá? E aí eu vou pedir para vocês para ver o parecer sobre o COFEN, que eu mandei no e-mail, falando sobre, tem alguns testes, né, que o pessoal faz conectando a ponta da sonda num copo com água para fazer borbolha. E aí, nesse parecer tem explicando, tá? Fixar, então, continuando o procedimento, a gente fixa a sonda ao nariz para evitar a migração, fecha ela, né? Se for para gavagem, a gente vai fechar. Se for para drenar, a gente vai deixar aberta. Depende de qual que é a intenção da passagem da sonda para o paciente. Deixar o paciente confortável em unidade em ordem, lavar as mãos e realizar as anotações de enfermagem. Se o procedimento teve intercorrência, se não teve, se o paciente conseguiu colaborar ou não, né? Então, guardar o fio guia na embalagem, normalmente as sondas vêm com fio guia. Aguardar que a sonda migre, né, um pouquinho, porque ela desce um pouquinho. E solicitar o raio-x quando necessário, né? Tem vezes que a gente tem tanta certeza que a sonda tá no intestino, no estômago, e depois ela vai descer pro intestino, que a gente nem pede raio-x, tá?
estão em margem, ó, do caminho percorrido da sonda. Então, aqui, ó, vocês podem verificar que a posição do paciente aqui, ó, vocês estão verificando aqui no cantinho dessa tela aqui. E aqui, ó, vou até chegar mais um pouquinho perto para vocês verem bem, ó, o caminho que a sonda tem que percorrer, né? Ó, a sonda nasogástrica entra no nariz, venha, faringe, esôfago, ela não vai entrar pela frente, ela vai passar atrás, ó. E aí ela entra no estômago. E ela tem que ficar aqui para ter a nossa finalidade, tá bom? A sonda nasoentérica, né? É praticamente o mesmo procedimento, só que a nasoentérica, qual que é a diferença da nasoentérica para a nasogástrica? A gástrica está no estômago, a nasoentérica está no intestino. Então, quando a gente medir até o final do apêndice xifoide, a gente vai acrescentar uns 10 centímetros mais ou menos. E vai colocar o esparadrapo lá para marcar até onde a gente tem que inserir. O procedimento para verificar o posicionamento correto da sonda é o mesmo, tá? Então, vai ser a ausculta ou o raio-x, ou os dois, se tiver condição, tá bom? Mesma coisa que eu falei da sonda nasogástrica, retirar o fio guia, né? Deixar sempre o ambiente confortável para o paciente, verificar se a sonda tá realmente presa ao nariz do paciente, se ela tá fechada com o que precisa tá. E aí a gente falou de dreno, nós falamos de sonda e agora a gente vai falar de cateterismo. O cateterismo vesical, pessoal, ele visa, né, a introdução de uma sonda na bexiga através da uretra para que a urina seja drenada artificialmente por um dispositivo, né? A sonda vesical, ela pode ser de alívio ou de demora. Então, de demora é a inserção da sonda de drenagem na bexiga, quando há necessidade de sua permanência no local por um período longo. Normalmente, o paciente que faz cirurgia para retirada de próstata fica com sonda de demora. Paciente que fez cirurgia neurológica também. E o de alívio é a inserção da drenagem na bexiga quando não há necessidade de permanência. Então, é só para aliviar aquele momento ali, principalmente em pós-operatório de outras cirurgias, onde tem um pouquinho de bexigoma por causa de anestesia. A finalidade, né? Preparo para determinada cirurgia, pós-operatório, algum medicamento, né? Tem alguns medicamentos que eles são instilados na bexiga, a BCG é uma delas, para alguns determinados problemas urológicos, avaliação do equilíbrio hídrico, medição da urina residual, alívio da distensão vesical, né, quando a gente chama de bexigoma, e outras amostras de urina que precisa coletar também. As técnicas para inserção de um catéter de alívio ou demora são realizadas pelo enfermeiro, ou seja, é a mesma coisa que a gente falou. O técnico vai auxiliar, porém, isso é uma ação privativa do enfermeiro. Então, para o cateterismo vesical de alívio, pessoal, o vesical de alívio e o de demora, o que vai mudar é a sonda, mas o procedimento é o mesmo, tá? A única coisa que a gente não faz no cateterismo de alívio é insuflar o balonete, porque como eu não vou precisar que a sonda fique na bexiga, eu não vou precisar insuflar o balonete, porque eu vou retirar a sonda logo depois que a urina terminar de sair. Então, em pacientes do sexo feminino ou masculino. No sexo feminino,
é um pouquinho mais difícil de sondar. Por quê? Porque a gente vê que o meato uretral e o orifício da vagina, eles são muito pertinhos, que é onde sai o xixi e onde tem o canal vaginal. Então, muitas das vezes, paciente obeso ou pela anatomia mesmo do paciente, vai ser um pouquinho mais difícil identificar o meato uretral dela. Então, a gente vai verificar a prescrição, vai reunir materiais, né? Explicar ao paciente o que vai acontecer, promover a privacidade dele, né? E sempre verificar a questão da higiene. Nós vamos lavar a mão, né? Pedir a paciente do sexo feminino, ela fica em posição ginecológica. Já o paciente masculino, ele fica normal. O que vai mudar? A gente cobre tanto o orifício da vagina quanto o pênis com um campo fenestrado. Campo fenestrado é aquele campinho onde a gente tem um buraco e a gente deixa exposto só a área que precisa, para não, né, deixar o paciente exposto, não deixar o paciente constrangido. Então, a gente vai retirar o invólucro da bandeja do cateterismo e colocar próximo. Desdobrar a cobertura estéreo, então, e expor só a parte que precisa. E aí, dentro do kit de cateterismo, a gente tem tudo que precisa. A cuba-rim, o campo fenestrado, a gazinha. Todos esses procedimentos têm que ser luva estéreo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar com a mão não dominante os pequenos lábios para que eu veja o meato uretral. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o meato uretral e aqui é a parte externa do canal vaginal. Então, eu vou segurar com a minha mão não dominante, ou seja, a mão que eu tenho menor habilidade é a qual eu vou segurar, porque a gente tem alguns profissionais que são canhotos. Então, a gente vai proceder à asepsia da região perineal com uma pinça a gás e a gente vai usar o PVPI, né? Então, a gente vai fazer movimento único do grandes lábios até o ânus. Por quê? Os grandes lábios, eles são menos contaminados que o ânus, então é sempre do menos contaminado para o mais contaminado, né? Fazer também dos pequenos lábios, do meato uretral até o ânus, limpar o meato uretral mesmo, o orifício e perto da vagina também, pegar a sonda com a mão dominante e lubrificar com xilocaína. E introduzir a sonda, cerca de 5 a 8 centímetros, ou até que a urina comece a fluir. Normalmente a gente para quando a urina começa a fluir. E o cateterismo vesical de alívio, que é esse que a gente está falando, é mais fácil ainda, porque a pontinha da sonda já começa a sair, né? Quando a gente introduz e chega lá na bexiga. A outra sonda, às vezes, ela demora mais um pouquinho, pode ser que a gente tenha que fazer uma massagem na região pélvica do paciente, né? Então, ó, a gente vai fazer isso e a ponta da sonda cai lá na cuba-rim quando é cateterismo de alívio. Quando é cateterismo de demora, a gente vai conectar a bolsa coletora, né? Depois que eu fiz isso, a sonda de alívio, pessoal, a gente não fixa ela, né? Porque ela não vai ficar no paciente. E aí a gente termina a gente espera a urina drenar toda e tira a sonda e promove um ambiente limpo, procede com a retirada dos materiais. E é super importante anotar tudo. O paciente do sexo masculino, a diferença que eu vou ter dele, vocês vão ver aqui que é quase a mesma coisa, é nessa imagem aqui. Eu vou chegar pertinho para vocês verem, ó. O lençol, a toalha, tá vendo que só a parte do pênis do paciente que tá exposto, né? Então, a antisepsia, como é que eu vou fazer isso?
Agora, né, eu seguro o pênis com a mão não dominante, a mesma coisa, e eu vou fazer a antisepsia com movimento circular, no sentido do prepúcio para a raiz do pênis. Então, sempre da ponta do pênis para a raiz. Né? Eu tenho que afastar o prepúcio, que cobre o meato urinário, que é aquela pelinha, então eu tenho que fazer toda essa antisepsia com o PVPI também, que é o degermante, tá? Então eu vou fazer igual essa imagem aqui, ó. Vocês vão ver também, tem muitos vídeos no YouTube ilustrando o cateterismo, mas é muito importante saber a técnica, tá? Ó, então a gente pega a ponta da sonda, põe xilocaína. Só que no paciente masculino é muito mais fácil, porque a gente tem somente um canal, diferente da mulher, que a gente tem o meato uretral e o orifício vaginal mesmo. O cateterismo vesical de demora, a diferença é que a gente tem que insuflar um balonete e tem que ser água destilada. Nunca colocar soro fisiológico, nunca. Porque o soro fisiológico cristaliza, ele tem sal nele, e aí pode petrificar, então não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Paciente do sexo feminino, a gente vai proceder da mesma forma que o cateterismo de alívio, e o paciente do sexo masculino também. Tendo a diferença que a gente vai insuflar o balonete. A sonda, normalmente, pessoal, ela tem 2 lúmens, um que a gente insufla o balonete e outro que a gente conecta à bolsa coletora, tá? Então, aqui o paciente masculino, a gente vai proceder com a mesma coisa, ó. E aí, depois disso, a gente vai para os curativos, né? Então, a gente falou de possíveis coisas que podem acontecer com o paciente no seu período perioperatório, ou seja, pré, trans e pós-operatório, que envolve o período perioperatório. Então, a gente falou de drenos, nós falamos de sondas, de cateterismo e agora nós vamos falar de curativo. Então, o curativo, né? O que ele nada mais é? O curativo é... Depois de uma lesão tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, né? Que é um processo super complexo, que depende de vários fatores químicos, físicos, biológicos, fatores do paciente, fatores externos. E os curativos usados em feridas operatórias, eles têm 3 camadas. Camada de contato, que é direto sobre a ferida. Camada do meio, que absorve a drenagem. E camada externa, que mantém as 2 camadas internas posicionadas. Eles têm alguns objetivos, né? Tipo, proporcionar um ambiente adequado para cicatrização, para evitar que tenha algum tipo de infecção. Absorver também a drenagem, porque tem algumas feridas operatórias que não precisam necessariamente de um dreno, mas que elas vão ter alguma saída de secreção e a gazinha vai fazer o processo de absorção disso. Imobilizar ou conter a ferida, proteger a ferida de contaminação bacteriana e por fezes, vômitos, urinas. E aqui eu abro um espacinho para os curativos de úlcera por pressão, principalmente sacral, que eles fazem muito bem essa função de proteger a ferida de contaminação de fezes, né? O paciente acamado, é um paciente que tem uma mobilidade reduzida, então a gente vê que é um paciente que está muito susceptível à ferida dele por algum motivo, não que seja uma ferida operatória, mas ela está muito sujeita à contaminação por fezes. O curativo também ele tem a finalidade de ser hemostático, ou seja, um curativo compressivo. Em caso de angioplastia, angiografia também, que é um exame que eles fazem, precisa de um curativo compressivo, tá? Fornecer também um conforto para o paciente, a fim de que o paciente não fique, né, vendo aquela ferida operatória.
E aí, pessoal, essa parte a gente encerra mais uma unidade, né? Caso tenha alguma dúvida, eu estou disponível.